Olá, pátria amada Brasil, meu abraço a você, meu amado e minha amada, em nome de Jesus, Deus te abençoe. Hoje, 3 de março de 2026, terça-feira, tenho uma palavra de Deus para o teu coração, para acalmar a tua alma. Amém? Ouça, Tiago capítulo 3, versículo 5, diz assim, a santa e gloriosa palavra de Deus. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Amém? Tiago, capítulo 3, do 1 ao 12, Tiago vai estar fazendo as orientações, recomendações sobre o cuidado com a nossa língua. Vamos aqui aprender um pouco com esse texto, é importante para nós. O versículo 5 começa dizendo, assim também a língua. Tiago, irmão de João, irmão de Jesus, aliás, ele continua aqui fazendo essa demonstração com relação ao cuidado que temos que ter com aquilo que falamos. Pensamos e aí depois transformamos em palavras, né? No versículo anterior, Tiago faz a comparação com a questão do leme do navio, que tão pequeno controla um grande navio. Aqui ele vai apontar numa situação diferente, que vai apontar que essa língua tão pequena e apontada para fazer o mal, tá certo? Ele vai usando essa fraseologia, essa conjuntura de afirmações no contexto social que ele vivia, como hoje vivemos. Desde que o mundo é mundo, o ser humano tem língua, fala, pensa, porque foi criado em imagem e semelhança de Deus, e às vezes fala bobagem. Espero estar falando para te abençoar. Então ele diz, assim também a língua, ou seja, assim como o leme é pequeno e direciona o navio para o bem, assim também a língua pode direcionar, e eu vou dizer assim, pode direcionar para o bem ou para o mal. Olha, querido, uma palavra você pode matar alguém emocionalmente. Com uma única palavra, você pode matar uma pessoa espiritualmente. Com uma única palavra, você pode fazer uma pessoa descambar numa alta ou baixa estima, que vai pensar e vai morrer assim, espiritualmente, emocionalmente. Então, aí a palavra vai com nós dizendo, pequeno órgão. Esse pequeno órgão, assim também esse pequeno órgão. Quando eu fiz esse pequeno órgão, eu quero fazer o seguinte raciocínio e compartilhar com você. É que não importa o tamanho, o negócio é a função. Não importa se é uma pessoa grande, pequena, alta, baixa, isso, aquilo, não importa. É a função exercida. Olha, então quando diz pequeno órgão, esse órgão que faz com que a gente tira a língua, a gente não consegue falar. Então esse órgão, esse pequeno órgão, então estou dizendo para você que não importa o tamanho, o que importa é a função exercida. Olhe, cuidado com o que você fala, cuidado com o que você pensa, cuidado com o que você diz, tá certo? E ele vai dizer, se gaba de grandes coisas, ou seja, esse órgão pequeno, assim também como é a língua, igual o leme do navio, que é para direcionar, conduzir para o bem, porque se o leme também for conduzido de forma errada, ele vai bater no rochedo. Essas comparações que a gente vai tirando e pensando, olhando, aplicando na vida. Isso é ensinamento, é ler nas entrelinhas da palavra. Então, esse pequeno órgão que se gaba de grandes coisas, aqui reflete a ideia assim do mal, dessa questão imoral, né? Às vezes você vê pessoas contando vantagem de tantas coisas assim, coisas imbecis, idiotas, que dá vergonha até de pensar, imagine falar. Então, assim, numa aplicação prática para a vida de um ser humano, no dia a dia de uma pessoa que tem caráter, responsabilidade, um crente que tem a sua fé em Jesus Cristo, ele não faz as coisas para contar vantagem e nem para levar vantagem em cima de alguém. Ele faz porque é certo. Ele diz porque é certo. Ele não faz para enganar, para mentir. Isso é muito gracioso, amado, porque esse pequeno órgão que se gaba de grandes coisas, assim, são os que querem mentir, né? Não tem como não contextualizar, gente. O nosso governo, o ladrão de 9 dedos, mentiroso, mente, mente, mente. E as pessoas alienadas, acreditando, meu Deus.
Você tem a imagem e semelhança de Deus, meu irmão. Pare um pouco e pense, principalmente se você for crente em Jesus Cristo, se você for cristão, se você confessar a fé cristã e concordar com um negócio desse, você está aí se gabando, contando vantagem de coisas imorais, indecentes, perversas e má, mancomunado com o mal. Então, Tiago vai dizer assim, assim também é a língua, esse pequeno órgão que se gaba de grandes coisas, é esse contar vantagem. Mentir, dizer que está falando a verdade, entendeu? Então, essa palavra, ela é muito recomendadora, assim, para nós, para a nossa vida, para a vida do dia a dia. Você não, você não pode fazer uma coisa para dizer, para me gabar, eu sou o cara de pau. Você deve fazer as coisas porque elas são certas e pronto, acabou. Quem faz o certo, Deus, exalta. E as pessoas vão olhar e dizer, essa pessoa aí é honesta, é justa. Você não precisa nem se gabar. Quem conta vantagem é um mentiroso, é um fanfarrão. Então, Tiago está falando disso. E ele vai continuar dizendo, vede como uma fagulha põe em brasas, vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Olha, eu vou pegar essa afirmação e fazer o seguinte, nesse sentido assim, essa expressão, quando diz, vede uma fagulha. Fagulha é uma coisa pequena, faísca de fogo, aquele negócio, né? E está dizendo que coloca em brasas, ou seja, incendeia uma selva, uma floresta. Nesse sentido, meu querido, eu quero dizer assim para mim e para você, é que essa expressão ela vai demandar, vai nos apresentar assim as nossas ações que são erradas, elas trazem grandes problemas. Às vezes a coisinha pequena que você fez, ela vai trazer grande problema. Vou dar um exemplo bem simples, né? Uma coisa pequena, você avançou um sinal, só que viu uma carreta carregada de sal cruzando. Olha o problema que você criou para o carreteiro, porque você, nessa hora, se não for crente, já está no inferno, e se for de Jesus, foi para o paraíso. Está entendendo o problema que você criou? Estou só citando uma pequena coisa, em pensar. O cristão, o crente, precisa pensar no que ele fala, no que ele diz, porque com a sua palavra você pode incendiar, você pode criar um problema, uma confusão, uma briga, uma guerra. Amém? Então, Tiago está nos ensinando isso, ensinando nós, os cristãos. Tiago é crente. Tiago, irmão de Jesus, ele se converteu depois que Jesus ressuscitou e falou com ele, ressuscitado. Até lá não tinha ressuscitado, não. Então, você tem chance de se converter hoje, porque Jesus também já ressuscitou há 2000 anos atrás, tá certo? Então, esse pequeno órgão, ele coloca em chamas uma grande floresta, ele bota fogo, ele incendeia, ele conduz para o mal. Então, essa pequena brasa, mas que queima grande floresta, eu estou dizendo isso para você que isso significa quando o nosso erro é pequeno, no sentido humano, é mais fácil a gente corrigir. O erro foi só uma fagulhazinha? Apaga essa fagulha. Pede perdão a Deus, te arrepende, volta atrás, se volta para Jesus de novo. Amém? Você está entendendo? Se é só uma fagulhazinha o erro, volta atrás, porque depois que ela incendiar a floresta, fica mais difícil de apagar. Ou seja, a proporção crescente do pecado é mais difícil de você se arrepender. Porque você está tão no fundo que você diz assim, quero nem saber, eu quero, eu quero que o mundo pegue fogo para mim não morrer só. É assim que o maluco diz, que o maluco que não tem Jesus pensa assim mesmo. Entenda o que eu estou lhe dizendo. Olha, Tiago está dizendo que a nossa língua, ela pode criar grandes problemas se ela não for utilizada da forma correta, agradável, que possa edificar a vida de alguém, que possa falar coisas que sejam abençoadoras. Mentir, falso testemunho, criar mentira, fazer errado, dizer que é os outros, botar a culpa nos outros, isso é coisa horrível. E é tudo que o sistema socialista marxista que está governando o Brasil faz, é um sistema criminoso, mentiroso e bota a culpa nos outros. Eu estou contextualizando porque essa verdade, ela é clara, e quem está agindo assim está perdido diante de Deus. Mas a palavra também é para você que quer crer, quer se arrepender, para você que já é crente. Eu vou lhe fazer uma recomendação.
Se você já é crente e apareceu uma fagulhazinha e você entendeu que essa fagulha não agrada a Deus, ela é pecado e ela vai incendiar a sua alma e ela vai levar a sua alma para lugares escabrosos, lugares escuros, ocultos, indevidos, de acordo com a vida de um cristão, como deve ser, eu vou fazer uma recomendação a você. A nossa relação com Deus, a nossa fé em Cristo e a nossa relação com Deus é uma relação de pai. Então, o pai corrige, perdoa quando há arrependimento. Amém? O pai corrige, perdoa, aí quando há arrependimento ele perdoa. Correção, perdão, mediante arrependimento e deixar o erro. Amém? O filho, ele se arrepende, pede perdão e deixa. É a nossa relação com o pai. Isso é vida de crente. Não deixe a sua alma ser incendiada por pequenas fagulhas, não, que você vai ter grandes problemas. Fagulhas que eu dou aqui de pecado, de erro. Às vezes uma ira, uma raiva descontrolada, você vai fazer mal para você e, quem sabe, para alguém. O crente, ele vive na dimensão da graça e do amor de Deus. Nós nos revoltamos com o que é errado, mas não deixamos o ódio tomar conta do nosso coração, porque essa é uma fagulha muito perigosa que pode levar uma pessoa a lugares perversos e mal. Amém? Uma breve reflexão. Quero concluir lendo 1 João 3, versículo 6, que diz assim: todo aquele que permanece nele não vive pecando. Toda pessoa que continua no pecado não o viu, nem tampouco o conhece. O contexto está falando de Jesus, tá certo? Então, quem conhece a Jesus não vive pecando, não vive na prática. Entendeu que a fagulha é pecado? Apaga ela, joga água, pisa em cima. Aqui a gente apaga fogo com os pés, pisando em cima. Cearense, brasileiro, nordestino, patriota, conservador, que defende pátria, família, Deus, é assim. Faz o que é certo, não para se gabar, mas porque é certo. Deus te abençoe e te guarde, te dê um bom dia, o Espírito de Deus te dê entendimento e o Senhor salve a tua alma da condenação eterna. Isso só pode acontecer através da fé exclusiva em Jesus. Tenha um bom dia. Deus abençoe a nossa nação. Amém.